Tome uma decisão hoje. Não viva uma vida inconstante, não acredite em mentiras. A Bíblia diz, não se engane e não se deixe enganar. Não se engane e não se deixe enganar. De Deus não se zomba, e tudo que o homem plantar, ele também colherá. Você precisa saber exatamente o que você está plantando. Porque nada virá da terra diferente da semente que você jogou. Repita comigo, a terra não mente. Feche seus olhos por gentileza e vamos orar, vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, obrigado por estar aqui, Senhor, na sua casa, juntamente com a sua família, com cada um, meu Deus, que se comprometeu em estar aqui. Meu Deus, a tua palavra diz, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. E que isso seja uma alegria diária, meu Pai, a oportunidade, o dia, que eu me levanto e sei que a minha manhã me dá a esperança de começar bem e terminar bem na sua presença todos os dias, meu Deus, porque eu tenho a liberdade, eu tenho a oportunidade, eu tenho o privilégio de poder estar na sua casa diariamente, se eu assim ver como privilégio e ver como bênção. Porque a grande realidade, meu Deus, que tudo está na nossa visão. Porque a tua palavra diz, meu Pai, que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se forem maus, será cheio de trevas. Meu Deus, se eu enxergar, meu Deus, que tudo que o Senhor faz, existe um porquê, existe um ensinamento, meu Deus, existe, meu Pai, sempre vai existir, meu Deus, uma bênção, uma vitória, um ensino, um crescimento, meu Deus, e sim, meu Deus, tudo acaba sendo para a honra e para a glória do Senhor. Então, meu Pai, tudo que eu estou vivendo hoje, o Senhor diz, em tudo dai graças. Agradeça por todas as circunstâncias. Obrigado, obrigado. Agradeça ao Senhor. Eu falo para você, agradeça a Deus por tudo que você viveu. Situações difíceis e situações boas. Porque o Senhor diz, em tudo dai graças. Tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Sim, meu Deus. E eu agradeço ao Senhor, meu Pai, por ter nos dado um dia, Senhor, de acordo com a tua vontade, não a nossa. E não importa, meu Pai, se eu gosto ou não gosto, importa que a minha comida fazer a vontade do meu Pai. Meu Deus, o que importa é que eu estou no lugar onde o Senhor me plantou e eu não sairei até o Senhor me mover, meu Deus, para outras situações, meu Deus, um novo crescimento, trabalho, meu Deus, família, meu Pai, trabalho, situações da nossa vida que nos movem, que nos mexem, que nos impulsionam, que nos empurram, meu Deus, para um crescimento maior. E eu sei disso. E eu quero, meu Pai, agradecer, meu Pai, pela vida de cada um e pedir, meu Deus, perdoa as nossas falhas, pecados, erros, meu Deus, se falamos, pecamos, erramos, se entristecemos no Senhor, meu Deus, de maneira direta ou indireta, voluntária ou involuntária, consciente ou inconsciente, meu Pai, nos perdoa, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Meu Pai, tem misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Eu peço, tenha misericórdia de nós, meu Deus. Senhor, se existe uma carga, se existe um peso, se existe uma opressão, se existe uma perturbação, uma divisão que está tomando mentes e corações aqui, meu Deus. Meu Deus, espíritos que se levantaram para distrair, espíritos que se levantaram para enfraquecer, para roubar o foco, para roubar a vida, para roubar a alegria.
para gerar problemas no casamento, na saúde, nas finanças, no emocional, no espiritual, nós quebramos, anulamos, cancelamos e destruímos. E eu ordeno agora que isso não tem mais efeito sobre a sua vida. Você está livre. A tua mente está livre. Este peso foi tirado. Esta carga foi arrancada. E uma graça maior foi derramada e transbordada sobre a sua vida. Eu abençoo a sua vida. Declaro paz, eu declaro alegria, eu declaro que a partir de hoje, tudo aquilo que tinha poder sobre a sua mente não terá mais. Uma mente blindada, ouvidos limpos, todo esse comichão sendo tirado, e a fome por uma palavra viva e verdadeira sendo colocada aqui. Eu abençoo, meu Pai, esta reunião, eu abençoo esta casa firme. E peço, meu Deus, que da mesma forma que o Senhor começou, eu peço que o Senhor venha terminar, meu Pai, até nesta quinta-feira, às 7 horas, no culto dos servos e discípulos. Eu entrego este trabalho em tuas mãos, meu Deus. E que cada pessoa que subir neste altar, cada palavra que for liberada e cada oração que for realizada, eu declaro, meu Deus, materializadas, concretizadas, realizadas. Eu ligo na terra para que seja ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Esteja no controle de tudo, porque o único motivo de nós estarmos aqui é por causa que o Senhor está. Se o Senhor não estiver, não tem motivo de nós estarmos aqui. E que cada um, meu Pai, seja cheio e tomado pelo poder do Espírito, já neste início desta reunião, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e amém, graças a Deus. Está ligado à sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, diga eu sou mais que vencedor. Diga essa para essa pessoa, você é mais que vencedor. E você tudo pode, naquele que me fortalece, Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Fala, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2026. Pense grande. Fala para essa pessoa, hora de pensar grande. Então pense como Deus. Amém? Pode sentar para um momento. Estou vendo muita carinha que eu não vi na segunda-feira, hein? Espero que você não pulou o carnaval. Senão você vai pular para um grande problema. Isso eu te garanto. E eu te garanto que é rápido. Mas aqui não acontece isso não. Sei dos outros lugares, mas aqui o povo ama e se alegra em estar na casa de Deus. É fundamental meditar na palavra dia e noite. Repita comigo, sempre. E essa vai ser uma palavra que você vai usar bastante nessa reunião. Sempre. Olha, às vezes eu vejo que pessoas não conseguem compreender que você não busca a Deus uma vez na semana. Tem pessoas que têm essa mentalidade. Olha, vou buscar uma vez, talvez duas. Mas se eu posso estar sempre na presença de Deus, se eu posso estar sempre na casa de Deus, eu devo estar. Se eu sei que eu devo fazer o bem, eu não faço, cometo pecado. Uma das coisas que eu entendo é que Deus, Ele poderia tranquilamente criar tudo em um dia. Mas o Senhor, Ele dividiu em 7 para mostrar para você que todos os dias, você acorda e você tem que acordar para honrar, glorificar, construir obras do tamanho de Deus. Se nós entendermos que foram 7 e não foram 1, nós entenderemos que o Senhor te chama para estar todos os dias na presença dEle. Eu digo, bispo, mas eu não posso estar... Nós sabemos que o nosso relacionamento, aquilo que realmente é importante para nós devemos valorizar.
o que é importante, o que é privilégio. Valorizar, eu já falei aqui que, como eu valorizo a minha igreja? Quando eu estou presente na minha igreja, quando eu estou ajudando, semeando, construindo, quando eu estou me envolvendo com as coisas de Deus. Deus é um Deus grande. E o Senhor nos chama para pensar grande. Pensar grande é pensar como Deus. Pensar como Deus é valorizar as coisas que Deus valoriza. Eu não posso desprezar aquilo que é importante para Deus. Quando você lê Josué capítulo 1, versículo 8, você vê o Senhor dizendo: não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite. Não deixe de falar, não deixe de meditar. O Senhor, Ele fala que existe palavras, existe um direcionamento para você. Você tem uma Bíblia, você tem a oportunidade de estar sempre envolvido com programas, com cultos, com mensagens. Você pode mudar a sua atmosfera. Você pode colocar a qualquer momento do seu carro um louvor. Você pode, a todo momento, você está envolvido com as coisas de Deus. Sim, nós podemos mudar a nossa atmosfera. Então eu posso, sim, a todo momento, estar declarando, estar profetizando, estar gerando vida àquilo que realmente eu estou buscando. É importante para mim. Então não deixe de falar as palavras deste livro da lei e meditá-las nela de dia e de noite. O Senhor nos mostra que você precisa ter uma rotina. O Senhor nos mostra que você precisa ter uma rotina, você precisa ter um hábito espiritual. Nós precisamos nos relacionar com Deus diariamente. Porque diariamente a sua misericórdia é derramada sobre nós. Diariamente, o Senhor te dá graça, o Senhor te dá favor, o Senhor te livra de acidentes, livra de laços, te livra de grandes problemas. Não é porque eu não estou fazendo que Deus não está fazendo. Você pode fazer uma análise em todos os planetas, na galáxia. Só existe este planeta que tem a quantidade exata de oxigênio no ar. Você olha a água, você pode beber a água potável, você tem tudo. Você vê que algo foi criado aqui, foi construído. E não é só feito, mas é mantido por Deus. Então, se eu vejo que tudo ao meu redor, dentro e fora de mim, é criação de Deus e é mantido por Deus, quer dizer que Deus continua sendo fiel por mim, mesmo eu não sendo fiel a Ele. Mas o Senhor chama um povo, Deus chama um povo para se levantar, para chamar e ser chamado de meu povo. Um povo, como diz no livro de Jeremias, desde o ventre da sua mãe, antes de formá-lo, eu o separei, eu o formei, eu o escolhi. Nós somos um povo que foi escolhido. E por causa que eu fui escolhido, eu nasci. E não é porque eu nasci que eu fui escolhido. Isso eu já falei várias vezes. Você só nasceu porque você foi escolhido. E se você foi escolhido, você tinha um propósito. Ou melhor, você tem um propósito. Não deixe de falar diariamente, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Eu medito diariamente e eu vou cumprir fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão. Só então os seus caminhos prosperarão. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O problema de muitos é que querem viver as últimas frases, as últimas palavras sem estar vivendo as primeiras. Muitos querem que o Senhor acrescente tudo aquilo que falta. E vou acrescentar tudo aquilo que lhe faltar. Mas não querem buscar o Senhor em primeiro lugar, o reino de Deus, e tudo, as demais coisas serão acrescentadas. As pessoas querem que sejam acrescentadas as demais coisas para que eu possa buscar o reino dos céus e a sua justiça. Não.
Isso não funciona. Você tem que dar o passo. E o seu passo, você precisa confiar. Que se Deus, Ele aponta, Ele paga a conta. Se Ele te direciona, Ele te mostra o caminho. Se Ele te manda para o riacho de Querite, Ele te dá água e Ele te dá carne. Para onde Ele te mandar, Ele vai sustentar você. E para todos os lugares que Ele te mandar, existe um grande propósito. Não importa se você vai estar na cova, se existe um grande propósito ali. Bispo, mas eu estou hoje numa situação tão difícil, eu estou hoje na cova. Eu estou passando assim numa situação muito difícil, de injustiça, de situações difíceis. E eu não fiz nada. Será que você não fez? Eu posso te mostrar um homem que realmente não fez nada, mas mesmo assim estava na cova. Daniel 6:10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. Repita comigo, 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Repita comigo, como costumava fazer. Ali havia um costume, mesmo tendo um costume, ele passou por grandes desafios e grandes testes. Nem sempre você está no lugar porque você cometeu um ato para estar no lugar, mas o fato de nós pedirmos crescimento, o Senhor, Ele nos dá situações difíceis. Quantas vezes eu vejo pessoas, bispo, eu preciso de paciência, eu preciso que o Senhor me dê paciência, Deus te bota pessoas difíceis para você lidar. Ou, bispo, eu preciso amar essa pessoa, Deus te bota pessoas muito mais difíceis para você poder amar. Pessoas mais assim, não na sua velocidade, mas te colocam pessoas que têm uma velocidade de entendimento menor do que a sua. E você tem a oportunidade de derramar generosidade na vida dessa pessoa. Bispo, eu preciso de coragem, então o Senhor te dá grandes desafios para você praticar a coragem que Ele já te deu. Porque o Senhor não te deu um espírito de covardia nem de medo, mas o Senhor te deu um espírito de poder, de domínio próprio, de amor. O Senhor te deu força, o Senhor te deu graça. Você tem tudo o que você precisa. Nós não precisamos de mais nada para viver uma grande vida. Daniel fazia exatamente o que o Senhor mandava. A Bíblia diz que Daniel era irrepreensível. Todos os sátrapas não conseguiam encontrar nada. Melhor, não conseguiram encontrar nada na vida de Daniel. Porque ele era irrepreensível, ele era o melhor. Ele era o melhor. E às vezes nós queremos que Deus faça parte dele, nós queremos que Deus nos favoreça, que abra as portas, mas eu não sou o melhor na minha profissão. O Senhor quer que Deus restaure o meu casamento, mas eu não consigo dar um bom dia, boa tarde, boa noite, eu não consigo falar um obrigado, eu não consigo colocar um bilhetinho ou dizer para minha esposa, para meu marido, eu te amo, eu estou pensando em você. Eu quero que os meus filhos sejam os melhores, Deus faça a tua obra na minha casa, na minha descendência, mas eu não tiro 10 minutos do dia para orar com eles, para ungir eles, para ensinar eles alguma coisa da palavra de Deus, mas eu quero que eles sejam os melhores. Não dá para você esperar de Deus aquilo que você não está fazendo. Não, isso não existe. É fundamental meditar dia e noite na palavra de Deus para que sejamos abençoados e prosperemos em tudo aquilo que nós formos realizar. A mente deve estar sempre tomada pela palavra de Deus. Ela precisa permanecer em nossos pensamentos. Porque muitas vezes eu já vi pessoas que têm um grande problema, ou melhor, no momento que ela estava distraída, veio uma situação que fez externar alguma palavra
alguma declaração, alguma palavra pesada para fora. Isso você vê muito no trânsito. Quantas vezes nós vemos crentes dentro da igreja, falando palavras bonitas, louvando a Deus, cantando hinos, lendo versículos, mas no momento que vira uma esquina e alguém fecha você, fala as piores atrocidades, a mesma boca que estava glorificando, agora estava amaldiçoando. A boca que estava abençoando, agora está amaldiçoando. A boca que constrói é a mesma boca que destrói. A pergunta é, o problema não está na língua, o problema está no coração, porque a boca fala que o coração está cheio. E o problema é que muitas pessoas não guardam o coração. E como você guarda o coração? Como você guarda o seu coração? Quando você está fugindo da aparência do mal. Quando você está meditando dia e noite na mesma palavra, na palavra de Deus. Quando você obedece aquilo que Salomão mandou você fazer. Guardei as palavras no fundo do meu coração. Ouça a instrução do seu pai e não esqueça os ensinos da sua mãe. Então, quer dizer que eu preciso colocar coisas para dentro. Eu preciso colocar a palavra de Deus dentro de mim. Porque se eu continuar colocando outras coisas para dentro de mim, no momento que uma situação vier, vai sair aquilo que eu não quero que saia. E eu já vi muitas vezes isso acontecer. Isso se tornar um padrão na vida de muitos. E dentro da igreja, usarem, falarem, declararem, mas dentro de casa serem totalmente opostos àquilo que eram dentro da igreja. E você sabe quem é o maior prejudicado nisso? Além de você, os seus filhos. Filhos que estão acompanhando a sua bipolaridade espiritual. Dentro de casa, você é um. Fora de casa, você é outro. Dentro de casa, você é a pior pessoa, a pessoa desequilibrada. A pessoa que não tem cuidado com as palavras. É a primeira a criticar, é a última a perdoar, é a primeira a mentir. A questão é, pode uma fonte sair água doce e salgada? Não. E é por isso que o Senhor fala, guarde o seu coração. Porque o seu coração está fonte de tudo. Se você pegar um copo cheio de café, e você ir derramando água, e você vai derramando água, daqui a pouco só a água vai ficar. Você precisa forçar a palavra de Deus a entrar, e não deixar mais nenhum resquício do seu velho homem, da sua velha mulher no passado. Externar, sair, e muitas vezes tomar o controle da sua mente. O Senhor orientou Josué, declare, fale, pense intencionalmente nas palavras. Da mesma forma, a Bíblia nos ensina a orar sem cessar. Isso não significa permanecer de joelhos o tempo todo, ou estar totalmente conectado na palavra. Não, mas estar ligado a ela. Eu não posso me desligar, eu não posso me distrair. Vamos lembrar que Neemias, que quando foi questionado pelo rei da sua tristeza, ele orou internamente e ali ele pediu direção para aquilo que ele deveria fazer. E a sabedoria veio antes dele responder, em seguida o seu ânimo se renovou. E assim que nutrimos a nossa vida espiritual, nossa comunhão com Deus e nosso relacionamento com o Pai, Deus, Ele nos enche, nos move, nos fortalece, nos aviva e transforma cada um de nós em grandes instrumentos, pessoas fortes, pessoas que vão honrar e glorificar o nome de Deus. Deus, Ele deseja se relacionar conosco todos os dias. Isso, quando você pega
na palavra aqui no livro de Gênesis 3, você vê aqui no versículo 8. Ao cair da tarde daquele dia, ouviram a voz e os passos do Senhor que passeava pelo jardim. O Senhor quer nos relacionar conosco todos os dias. Sempre você precisa estar se relacionando com Deus. Jesus deixou o exemplo ao orar no templo todos os dias. Todos os dias Jesus tinha o mesmo costume. Eu peguei um versículo aqui em Lucas 22, que uma palavra resume o que o Senhor está falando nesta noite. Lucas 22, 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o acompanharam. Como de costume. Como de costume. Como de costume. Lucas 22, 39. Agora vai para Lucas 21, 37. Jesus passava o dia ensinando no templo e ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todos os dias o Senhor separava um tempo. Eu estou falando de Jesus, o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. E nós estamos entregando menos. A questão é, se você quer uma grande vida, será exigido muito de você. Não adianta eu fazer uma parte e descobrir outra parte. Jesus passava o dia ensinando, e ao entardecer saía para passar a noite no Monte das Oliveiras. Em Atos 2, 46 diz, repita comigo, todos os dias. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. A misericórdia do Senhor se renova todos os dias. A Bíblia fala sobre o pão nosso de cada dia, destacando a dependência diária da provisão de Deus. Não temos um ontem e você não sabe do amanhã. A Bíblia diz que o amanhã não te pertence. E que cada dia, porque cada dia tem o seu mal. Assim, cada dia novo é uma oportunidade de nos levantarmos para viver a glória de Deus. Em Salmo 118, 24 diz, este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos neste dia. Vamos repetir todos juntos. Este, dia 18 de fevereiro, este dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos neste dia. Observe, portanto, que precisamos desenvolver a mentalidade de um relacionamento diário com Deus. Em Romanos, capítulo 14, versículo 5 diz, um faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga iguais todos os dias. Tem pessoas que fazem diferença entre dia e dia. Este dia eu sirvo, este dia eu não sirvo. Este dia eu posso vir na igreja, este dia eu não preciso vir na igreja. Ah, domingo é o dia. Não, domingo, mas segunda não é. Este dia é o dia bom. Amanhã já não é o dia de igreja. Amanhã eu não preciso servir, não, amanhã eu posso descansar. Olha,
Para começar todos os dias, eu posso pegar este propósito que nós estamos, os meus projetos de conquistas para 2026. Todos os dias. 52 dias? Todos os dias. Porque havia ali um propósito de criação. Aqui existe um propósito de construção e um propósito de criação. Todos os dias Deus criou algo. Porque havia um propósito de construção e um propósito de criação. Então, quando você tem um grande propósito, você vai fazer todos os dias, no dia 1º, no dia 2º, no dia 3º, no dia 4º, no dia 5º, no dia 6º e o 7º, descansando, ou seja, se deliciando da obra. Porque todos os dias eu me relaciono com Deus. Isso é algo que muitas pessoas aprenderam de outras pessoas, e é por isso que não vivem uma vida cheia de glória. Porque aprenderam algo, mas a questão é, a Bíblia está aqui, à disposição. Uma coisa é, o nosso povo, o meu povo perece por falta de conhecimento. Em todos os momentos nós vemos um propósito. O propósito de Neemias era muito claro, ele não parava nenhum dia para descansar, porque ali havia um propósito de construção. Nós estamos aqui construindo uma grande vida, nós estamos aqui construindo um grande relacionamento, nós estamos construindo um andar superior. O andar superior. Você está indo para o andar superior. Você precisa estar morando no andar superior. Hoje você está no andar superior, mas se amanhã você não quiser subir no andar superior, você vai descer para o andar inferior. A questão é que quando Moisés precisava da guerra, vencer a guerra contra os amalequitas, ele subiu, manteve os seus braços elevados, sentou quando cansou em uma pedra, pediu ajuda para quem poderia ajudar ele a manter os seus braços elevados, levantados, mas lá embaixo havia outra pessoa guerreando, que era Josué, destruindo os amalequitas. Não dá para descer o braço um pouco. Porque se você não tem um grande propósito, e o seu propósito é eliminar totalmente os seus inimigos, você precisa manter os seus braços levantados até o final da guerra. Amém? Um faz diferença entre dia e noite, mas o outro julga iguais todos os dias. Tem gente que chega aqui com a mentalidade. Não, hoje está legal, mas outros todos os dias entendem que é o dia de buscar e servir ao Senhor. A palavra do Senhor aqui nos ensina que as primícias, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de alegria. Provérbios 3, capítulo 3, versículo 9. Em Salmos 27, 4 diz: uma coisa pedi ao Senhor. Repita comigo: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei. Eu não só pedi, mas eu busquei. Não dá para ficar pedindo só e não buscar aquilo que você está pedindo. Uma coisa eu pedi, não é 2, não é 3, não é 4, mas é uma coisa eu pedi ao Senhor. E a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida.
para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu, repita comigo, templo. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Tem sede de ti. Salmo 105, 4, 105, versículo 4. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Muitos. Eu lembro que muitos, no momento que começou a pandemia e as igrejas foram fechadas e as correntes foram passadas e os cadeados foram trancados, mandavam mensagem: bispo, eu preciso ir para a sua casa, eu preciso buscar o Senhor, eu preciso buscar o Senhor, deixa eu ficar quietinho, eu não vou falar para ninguém. Quantos eu falei? Mas são pessoas que não vinham mais na igreja, ou pessoas que eu só havia visto uma vez no mês. Mas, por terem excesso, estavam desperdiçando. Não seja esses que, por ter excesso, por você ter em abundância, vá, mas minha igreja tem 4 cultos ao dia, minha igreja abre todos os dias, minha igreja, assim, se eu ligo lá, o pastor atende, se eu peço uma visita, no outro dia está aí, ó. O que acontece? Você se coloca como? A igreja está me servindo. Não. O maior entre vocês deverá ser servo. Você não está aqui para ser servido, você está aqui para servir. E se você não entender que não é aquele que senta à mesa, mas é aquele que serve à mesa, você estará achando que, por ter em excesso, você é o cara que senta na ponta da mesa. Você é a pessoa que senta na ponta da mesa. Não, nós estamos aqui para servir o reino e não para ser servido pelo reino. Nós temos um grande propósito, você precisa entender o seu propósito. O seu propósito não é ser servido, o seu propósito é servir. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está, repita comigo, perto. Enquanto está perto. Porque chega um tempo que Deus, Ele tira, Ele muda as suas circunstâncias. E ali, no momento que você observa que aquilo que você desprezava, você perdeu, agora você começa a correr atrás. Infelizmente, a grande maioria das pessoas só correm atrás daquilo que estão perdendo, ou que já perderam. Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O melhor de todos os frutos, os primeiros frutos de todas as contribuições que vocês fizerem, permanecerá aos sacerdotes, vocês darão a eles a primeira porção da refeição e cereal moído para que haja bênção sobre as suas casas. Olha, eu lembro de quantas vezes nós falamos sobre o livro de Ageu. Um povo que trabalhava, mas a Bíblia mostra que era um povo trabalhador, mas os seus sacos estavam furados. Porque enquanto a minha casa estava abandonada, eles estavam morando em casas de fino acabamento. Quantos de nós estamos desperdiçando o nosso tempo, desperdiçando o nosso foco, o nosso dinheiro com coisas vãs, que a traça come, a ferrugem, o ladrão pode comer, o ladrão pode roubar. Nós não estamos focando naquilo que Deus está nos pedindo para focar. A todo momento nós estamos vendo o Senhor dizendo: vá para perto. A base de uma vida espiritual frutífera está em manter um relacionamento com Deus em todos os momentos.
todo dia uma oportunidade de viver a glória de Deus. Seja por meio da oração, seja por meio da obediência, seja por meio da palavra, seja por meio de ações que reflitam seu amor e justiça. Em 1 Coríntios 10, 31 diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Assim nós somos chamados a viver uma vida, a cada dia mais, uma vida com consistência e com uma convicção de fé. Deus, Ele chama um povo, como foi a igreja primitiva, um povo que não olhava o custo das coisas, não olhava o preço das coisas, não olhava o que estavam gastando, mas o que estavam ganhando, porque eles se sentiam honrados em fazer parte daquele começo, daquele início. Você precisa estar honrado em fazer parte de algo grande. Você precisa ser grato por estar conectado. Você precisa estar fincado no lugar aonde Deus plantou você. Não dá para eu ficar pulando de galho em galho. Não dá para eu ficar ouvindo tudo. Porque quando tudo importa, nada significa. Muitos estão querendo servir dois senhores. E o que acontece com isso? Um você alimenta, outro você despreza. A igreja primitiva buscava a Deus todos os dias, perseverantemente. Separei alguns versículos que contêm da palavra sempre. E eu quero que, a cada momento que essa palavra vier, você vai falar para fixar sempre. A palavra sempre. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10. Trazemos em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Não podemos em momento algum esquecer do sacrifício feito na cruz. Lembrando que a nossa vida carrega continuamente o morrer de Cristo. Paulo diz isso. Sejam sacrifícios vivos. Nós precisamos sacrificar as nossas vontades, os nossos desejos, para que a vontade dele possa ser revelada em minha vida. Todos os dias enfrentaremos situações difíceis e desafiadoras. E sempre estaremos entregues a situações, a problemas. Mas você não pode ficar ligado ao problema. Você não tem que ligar o que a pessoa fez ou o que a pessoa deixou de fazer. Você não tem que ficar conectado às notícias ou à fofoca, a coisas que só vão arrancar o espírito e te afastar de Deus. Você precisa entender que a sua vida é como uma escada, e quanto mais você subir, mais coisas você precisa deixar. Se você quer uma vida grande, você precisa dar passos grandes, realizar sacrifícios grandes. Em 2 Coríntios 6,10 diz: entristecidos, mas alegres. Pobres, mas enriquecidos a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Vejam o espírito deles, entristecidos, mas sempre alegres. Entristecidos, mas sempre alegres. Porque independente do que aconteça externamente, temos uma alegria do espírito que não cessa. Eu vou viver pela fé. Eu vou viver por aquilo que eu sei. Eu vou viver por aquilo que acredito.
Eu vou viver por aquilo que eu estou ouvindo, que é a palavra de Deus. Eu não vou mais permitir que os meus ouvidos entre ou gere ou desça ao meu coração situações que vão me afastar do amor de Deus. Em 1 Pedro 3,15, antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. A presença de Cristo deve habitar constantemente o nosso coração. E temos que estar sempre preparados e fundamentados na palavra de Deus para responder àqueles que te perguntam como você enfrenta tantas adversidades, tantos problemas, tantas situações e não desiste da sua fé. A nossa resposta precisa ser clara, porque eu tenho uma esperança maior. Jeremias 29:11, pois bem sei os pensamentos que eu tenho de vós. Quando você lê, aquele que espera no Senhor renova as suas forças e voa alto como águias. Eu espero aonde? No Senhor. E quando eu espero no Senhor aquilo que tentou roubar as minhas forças, quando eu espero no Senhor, o Senhor renova as minhas forças. E ali aonde havia uma estagnação ou em um lugar baixo, eu começo a voar alto como águia. Porque eu estou esperando naquilo que me vai gerar vida, poder, prosperidade, cura, libertação. Eu vou esperar no Senhor aonde vai me gerar um espírito de persistência, consistência, continuismo, perseverança, resiliência. Eu vou esperar no Senhor e esse esperar vai me gerar força, alegria, motivação, entusiasmo, foco, propósito, missão. Eu vou esperar naquilo que Ele quer, aonde Ele quer que eu espere. Eu espero no Senhor. E aonde você espera? Você espera no seu coração, no lugar aonde Ele te plantou. E você vai confiar no Senhor, porque Ele sabe o tempo determinado para todas as coisas. Essa esperança fundamentada em Cristo mostra a certeza de que um dia estaremos com o Senhor. Isso se torna um grande motivo de alegria. Enquanto permanecemos neste corpo físico, estamos separados dele, mas a nossa confiança na vida eterna nunca se abala. Dessa forma, vivemos a cada dia firme na esperança e na eternidade do Senhor. E uma recompensa que mantém firmes. Você tem que manter o seu foco no Senhor, porque aquele que se aproxima de mim precisa crer que Ele existe e é recompensador. A todo momento o Senhor fala para você se aproximar. A todo momento o Senhor fala para você se achegar, para você não sair da presença dEle. No momento que, na visão de Moisés, ele viu de longe a sarça, o que motivou ele chegar para perto da sarça era o sobrenatural. Ele nunca havia visto aquilo. Mas no momento que ele chegou perto da atmosfera onde o Senhor estava, do estar junto, ele precisou mudar os seus passos. Tire a sandália dos pés, porque esse lugar onde você está é santo. Você pode ter chegado por um motivo, mas você não vai ser aquecido. Você não vai viver a glória e você não vai ter um grande chamado, um grande propósito, se você não mudar a sua forma de andar, a sua forma de viver. Sair de uma vida de atalhos, uma vida de uma fé mentirosa, oscilante, instável, uma vida de uma religião. Tem pessoas que se vestiram de uma religião. E o Senhor não quer que você se vista de uma religião. O Senhor quer que você se vista de Cristo, uma verdade, uma intencionalidade. Você precisa viver exatamente aquilo que você está pregando, você está falando. Em Gálatas 4,18 diz, é bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Como embaixadores de Cristo, somos chamados a ser sempre zelosos.
pelo bem e pelo que é justo. Em todos os momentos, o Senhor te chama para ser este crente, esse cristão, o de dentro da igreja, sendo em todos os lugares. Não apenas quando estamos sob o olhar dos outros. Este zelo não deve se limitar à presença de pessoas, à presença de familiares, à presença de pastores, à presença de líderes, mas deve ser uma prática constante, mesmo no decreto, porque em Gálatas 6:9 diz: não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desfalecermos. E essa dedicação não é temporária ou circunstancial, é um compromisso contínuo, que nos ensina e nos mostra a integridade do coração de um crente em Jesus. Algumas pessoas sacrificam em um curto período, agindo corretamente, por conveniência, por aparência, por imagem. É o povo que aqui faz caras de boca nas redes sociais também, bota adesivo no carro, anda com camiseta, mas dentro de você se torna pior até que um ímpio. Porque é o primeiro a criticar, é o primeiro a ser avarento, é o primeiro a dizer e tentar de alguma maneira diminuir pessoas. Não é generoso, não perdoa, não tem misericórdia na vida dos outros. Não coloca o Senhor em primeiro lugar no seu dia. Está mais preocupado em parecer um cristão do que ser um verdadeiro cristão. Ser zeloso pelo bem é um estilo de vida, vivido para a glória de Deus. Colossenses 3:23 diz: tudo o que fizerdes, fazei-o de todo, de coração, como para o Senhor e não para homens. Repita comigo: tudo que eu fizer, farei para Deus e não para homens. Efésios 5:20, dando sempre graças por tudo, nosso Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Tome uma decisão hoje. Não viva uma vida inconstante, não acredite em mentiras. A Bíblia diz: não se engane e não se deixe enganar. Não se engane e não se deixe enganar. De Deus não se zomba, e tudo que o homem plantar, ele também colherá. Você precisa saber exatamente o que você está plantando. Porque nada virá da terra diferente da semente que você jogou. Repita comigo: a terra não mente. Não tem como. No momento que você colher aquilo que você plantou na terra, você não pode questionar o fruto. Porque foi você que jogou esse fruto. Você quer uma vida? Então, dê a sua vida. Se coloque de pé, por gentileza. Eu penso que muitas pessoas vão herdar o reino dos céus. Mas eu penso que poucas pessoas vão comer dos melhores frutos dessa terra. Poucas pessoas reinarão em vida, como diz a palavra de Deus. Eu gosto muito da maneira que Jesus coloca. O diabo veio para matar e roubar e destruir, João 10:10. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Muitos receberam a vida, uma nova vida, mas não está tendo a abundância que foi prometida. Para você ter a plenitude da palavra de Deus sendo cumprida na sua vida, você precisa praticar a palavra de Deus que você está ouvindo, está sendo ensinado, e você está até mesmo declarando sobre a sua vida, como a própria palavra profética. Não dá
Muitos podem ser salvos, mas poucos viverão tudo o que Deus planejou para você nessa terra. Deus tem coisas grandes para nós. E eu falo que essa palavra é um despertar, é um presente para todos nós. Você precisa estar sempre conectado a Ele. O que o Senhor está dizendo isso para você, hoje para você? O que nós não fizemos até então, que Deus está dizendo a você: se você não fizer nada diferente, você vai ter os mesmos resultados. Mas se você mudar o seu padrão, se você mudar as suas sementes, se você mudar os seus comportamentos, as suas atitudes, você terá resultados diferentes, colheitas diferentes. Eu não estou falando de nada complexo. Eu estou falando de algo simples. Eu recentemente fiz uma visita num lugar e eu lembro que essas pessoas falaram para mim: olha, queríamos falar como o Senhor fala, fluentemente, com naturalidade. Eu falei: eu só falo com naturalidade porque entrou com naturalidade. Eu só falo aquilo que está dentro de mim. Se eu aperto um limão, vai sair limão. Se eu aperto uma laranja, vai sair suco de laranja. E se eu aperto um cristão, o que vai sair? Vai sair fé, esperança, virtude. Não, o que o Senhor está dizendo é algo muito maior hoje. E eu penso que é uma conexão para você viver tudo aquilo que Ele tem planejado para você. Deus quer uma conexão real. Deus quer que você se conecte hoje com Ele. A palavra de Deus diz: se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em você, pedirão tudo e recebereis. Se as minhas palavras estiverem em vocês, pedirão tudo e você receberá. Então você precisa estar conectado a esse Deus. Feche seus olhos nesse momento. E eu quero que você diga a Ele que o ama. E diga a Ele que hoje você está tomando decisões que até hoje você não tomou. Hoje você está mudando a sua vida e você vai entender que eu não vou mais ser guiado por movimentos. Não serei mais guiado por sentimentos. Eu serei guiado pela fé, uma fé forte, uma fé valente, uma fé generosa. Eu serei guiado pelo Espírito Santo, eu serei guiado por Deus. Deus está te chamando para você viver uma vida poderosa, uma vida grande, uma vida poderosa, mas Ele quer que você se relacione com Ele. O que hoje o Senhor está exigindo de você? Eu quero que você fale com Deus e diga a Ele: Senhor, eu estou pronto. E eu estou comprometido a viver esta vida. Eu não vou mais desperdiçar as oportunidades e não vou mais viver como se eu nunca tivesse ouvido essa palavra. Tem pessoas que vivem como nunca tivessem ouvido nenhum versículo que eu disse aqui. Porque viver é praticar. Se eu recebi uma ordem, eu devo obedecer esta ordem. Se Deus deu a ordem a Abraão, no dia seguinte ele pegou Isaque sem questionar, sem murmurar, sem reclamar. Ele só obedeceu. Porque o Senhor não está te pedindo para você conjecturar ou você pensar naquilo que Ele está dizendo para você. O Senhor diz para Jeremias, o Senhor diz para Josué, o Senhor diz para Moisés: você irá e vai falar o que eu mandar você falar e vai fazer o que eu mandar você fazer. Pronto. Entenda que o Senhor quer que você somente cumpra o que Ele está direcionando a você. Não precisa pensar, você só precisa obedecer. Deixe que Deus pense. Deixa que Deus abra as portas. Deixa que Deus te favoreça. Somente confie em Deus. Fale para o Senhor que hoje você está dando mais um passo
e sempre vai, a partir de hoje, vai estar totalmente conectado, disposto a obedecer a sua palavra. Fala para o Senhor: meu Deus, eu preciso de Ti. Eu não sou nada sem o Senhor. Sem o Senhor eu não posso nada. Sem o Senhor eu não consigo. Sem o Senhor eu não tenho força, eu não tenho energia, eu não tenho alegria, eu não tenho propósito. Diga a Deus que eu preciso que o Senhor esteja comigo. Diga para o Espírito Santo, entre em mim e faça morada. Mude o meu coração, tire esse coração de pedra e coloque um coração de carne. Arranque esse espírito, essa dureza de coração, esses sentimentos ainda que está roubando a minha vida, esse espírito que está roubando a minha família, está me tirando do foco, do propósito. Não, eu vou fazer o meu melhor, porque eu estou dentro de um propósito. Deus estava dentro de um propósito. Neemias estava dentro de um propósito. O Senhor te chama hoje para você estar dentro de um propósito, mostrando a Ele o que realmente importa e o que você vai fazer por Ele. Você pode dizer: bispo, mas eu estou dando o meu melhor. Você precisa entender que se for o seu melhor, será aceito. Abel deu o seu melhor, Caim não deu o seu melhor. E ao invés de Caim dar o melhor, ele focou que o seu problema era o irmão que estava dando o melhor. O seu problema não é o seu irmão, o seu problema não é o seu patrão, o seu problema não é a sua esposa e nem o seu marido, o seu problema não é o país e nem a cidade, nem a casa onde você mora. O seu problema é você. Bispo, você está sendo injusto. Não estou sendo injusto. Não permita que o diabo coloque isso na sua cabeça, a falta de responsabilidade. Você é autorresponsável. E tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Você tem um livre arbítrio para escolher. Eis que boto diante de você a bênção, a maldição e a vida e a morte, para que você escolham a vida, para que você e seus filhos vivam. Escolham a vida hoje. Diga ao Senhor que hoje você está escolhendo a vida. E você hoje está mudando. Você está mudando a sua maneira de viver. Você vai estar sempre priorizando a Ele. Você vai estar sempre conectado a Ele. Você vai estar sempre ligado a Ele. Você vai estar sempre ouvindo a Ele. Você vai estar sempre olhando para Ele. Você vai estar sempre jogando as sementes e continuando seguindo, mesmo com lágrimas, continuando jogando a semente todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Pega o seu propósito nesse momento. Eu quero que você apresente ao Senhor as áreas estéreis da sua vida, as áreas infrutíferas, as áreas inférteis, as áreas secas, as áreas doentes na sua vida. Apresente a Deus e diga a Ele que você fará a sua parte, mas a partir de hoje, você estará totalmente comprometido com este propósito. Você estará totalmente comprometido com este relacionamento
com este casamento. Eu estou comprometido com este casamento, com esta aliança que foi feita. Então eu vou amar, eu vou admirar, eu vou sacrificar, eu vou compartilhar, eu vou declarar, eu vou abraçar, eu vou amar, eu vou sustentar, eu serei também sustentado, amado. E o Senhor, Ele vai acertar e vai resolver essas questões, estes problemas. A partir do momento que você dar aquilo que Ele está pedindo hoje. O meu coração é do Senhor. E não tem mais nada mais importante do que o Senhor. Senhor, visita cada coração, meu Pai, neste momento. Eu peço, meu Deus, vai limpando, vai curando, vai restaurando, Senhor. Senhor, pegue estes vales secos, como os Neguebes, e eu declaro, meu Pai, o florescer de Deus na sua vida. Eu declaro manancial, os mananciais em desertos. Eu declaro que ao cheiro das águas, tudo vai brotar na sua vida. Eu declaro o seu útero curado, úteros profissionais, úteros conjugais, úteros na saúde, úteros emocionais. Eu declaro os seus úteros curados. Eu declaro áreas infrutíferas, gerando grandes projetos de Deus. Declare e fale ao Senhor que a partir de hoje essa situação está sendo resolvida. Você não mais viverá os mesmos problemas. Essa situação não faz mais parte da sua vida. Você não vai mais entregar a sua alegria, o seu foco, a sua energia para as pessoas. Você vai focar em Deus. Você vai focar em Deus. Você vai buscar o Senhor em primeiro lugar. Você vai buscar viver uma vida justa no Senhor. E você verá as situações não resolvidas sendo resolvidas. Você verá o Senhor acrescentando tudo aquilo que você está buscando, clamando, chorando ao Senhor. Meu Deus, eu declaro esses propósitos, Senhor, materializados, concretizados e realizados. Eu declaro, meu Pai, essas situações, meu Deus, que até hoje não andaram, até hoje estava estagnada, estava bloqueada, estava doente. Meu Deus, eu declaro áreas até hoje, meu Deus, que não andavam, andarão. Áreas que não caminhavam, caminharão. Áreas, meu Deus, que estavam doentes, sendo curadas. Áreas que estavam secas, sendo, meu Pai, florescendo, sendo germinadas, meu Deus. Eu abençoo a sua vida. Eu declaro que até hoje, todo espírito que tinha poder sobre a sua vida, poder sobre a sua família, atitudes, pensamentos, sentimentos, um padrão distorcido, uma mentalidade dividida, uma forma de viver egoísta, avarenta, desonesta, viciada, sentimental, emocional, incrédula, um relacionamento morno. Até hoje, meu Deus, aquilo que foi colocado dentro desta pessoa, que está escravizando e roubando e aprisionando ela, nós declaramos que caia por terra hoje, meu Deus. Eu declaro você livre. Eu declaro você livre. Eu declaro que hoje começa um novo dia na sua vida. Um dia que se renovará todas as manhãs. O favor de Deus sobre a sua vida. Um novo costume. Um novo hábito, uma nova prática, uma nova rotina sendo estabelecida hoje na sua vida. A partir de hoje, o Senhor mudando a sua história e o seu dia sendo um dia melhor do que o outro. Todos os dias,
um dia de gratidão, um dia de crescimento, um dia de aprofundamento, um dia de sacrifício, um dia que todos enxergarão a glória de Deus na sua vida. Uma vida diária, sejais com mais ou bebais, façam tudo para a glória de Deus. A sua vida será para a glória de Deus, nas coisas mais comuns, até as coisas mais incomuns, as coisas naturais e até as coisas sobrenaturais, as coisas possíveis e as impossíveis, todos verão a glória de Deus na sua vida. Eu declaro os seus propósitos cumpridos. Eu declaro os seus pedidos realizados. A sua família salva. O seu casamento restaurado. Eu declaro os seus filhos se tornando homens e mulheres de Deus, homens fortes, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres crescendo nos 4 aspectos de Jesus: em sabedoria, em estatura, na graça de Deus e na graça dos homens. Eu declaro que aonde você colocar as suas mãos prosperará. Aonde você colocar as suas mãos vai gerar curas, libertações. Eu declaro, a sua vida se tornará um instrumento para Deus apresentar. Eu declaro que aonde você colocar a planta dos teus pés, portas serão abertas, caminhos serão criados, situações serão acertadas, pedras de tropeço serão tiradas, pontes serão construídas, muros serão derrubados. Eu declaro você vivendo o melhor tempo da tua vida. Um tempo que, como o Senhor disse, e como nós vemos no tempo da igreja primitiva, todos juntos, comendo, repartindo pão, e a cada dia mais pessoas eram acrescentadas. Nós veremos muitas almas sendo acrescentadas na nossa vida, na nossa igreja, sobre os nossos cuidados. Nós veremos muitos se levantando como resgatadores, como carregadores de paralíticos. Você não será mais um paralítico, mas você será um carregador de paralíticos. Você trará pessoas que estão estagnadas à porta do templo, pedindo e esperando alguma coisa. Nós levaremos, meu Deus, a mensagem da vida em abundância. A nossa vida será uma glória, a nossa vida será um testemunho. E eu declaro a sua vida se tornando uma glória e um testemunho para todos. Todos vendo sinais de maravilhas na sua vida. Eu consagro a sua casa, a sua família. Eu creio, meu Pai, em situações definidas, ajustadas e respondidas no dia de hoje. Eu falo, eu quero que você diga a Deus que você acredita que hoje, nesta quarta-feira, situações estão se definindo, estão sendo respondidas. Enquanto eu estou aqui, o Senhor está acertando e arrumando a minha casa. Enquanto eu estou aqui, o Senhor está tirando esta pessoa, o meu familiar, do leito de hospital. Enquanto eu estou aqui, o Senhor está tirando a paz dos juízes. Meu Deus, a justiça será feita. Enquanto eu estou aqui,
os clientes estão retornando, enquanto eu estou na casa de Deus, o Senhor está cuidando da minha vida, da minha casa, da minha família, está mudando corações, o Senhor está curando pessoas, o Senhor está nos justificando, decretando justiça, o Senhor está abrindo ventres, o Senhor está ressuscitando vales de ossos secos, o Senhor está florescendo neguebes, o Senhor está descendo água, chuvas, cachoeiras, o Senhor está multiplicando pão, está multiplicando peixes, o Senhor está enchendo cestos, o Senhor está levantando e ressuscitando defuntos, situações mortas que estavam mortas na minha vida. Enquanto eu estou aqui, o Senhor está mudando a minha vida e a perspectiva e o meu destino. Leões, bocas estão sendo fechadas, fornalhas não estão queimando. Eu declaro na tua vida, o Senhor mudando a sua história no dia de hoje. Eu abençoo a sua vida. E eu declaro na sua vida, em o nome do Senhor Jesus, o que você veio buscar, você já recebeu. Eu não sei o que você veio buscar, mas eu declaro que você já recebeu. Receba o que você veio buscar e diga a Deus: eu seguro, eu recebo, eu agarro e eu possuo aquilo que eu vim buscar. Eu recebo, eu agarro, eu possuo aquilo que eu vim buscar. O que você veio buscar? O que você veio buscar nesta quarta-feira, dia 18 de fevereiro? Eu declaro você recebendo. Estenda suas mãos aonde você precisa de uma vitória hoje. E eu quero que você declare lá: Senhor, vá de encontro neste lugar, na rua tal, no endereço tal, com a pessoa tal, eu quero que o Senhor me favoreça lá. Abra essas portas, muda o meu destino, altere a esta sentença. Declare agora: Senhor, envie teus anjos neste lugar. Eu quero que o Senhor, meu Pai, limpe estes leitos. Eu quero que o Senhor mude o coração do meu marido, o coração da minha esposa, o coração dos meus filhos. Declare neste momento, como um ato de fé. Quantos já fazem tantos atos, mas no momento que é para estender a mão, não faz? Não seja arrogante com Deus. Faça a sua parte. E não questione. Simplesmente acredite no que Deus está fazendo hoje. Porque quem precisa de vitória é você. E Deus está pronto para entregar. Então declare que isto já é teu. E esta situação que hoje parecia impossível está sendo totalmente mudada. E está totalmente revertida na minha vida. Essa sentença foi mudada. Essa doença foi curada. Estas portas já foram abertas. Eu declaro portas abertas na vida do nosso povo, em o nome do Senhor Jesus. Eu concordo com a sua oração. Eu declaro os seus propósitos materializados e concretizados em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu abençoo, meu Pai, a cada propósito. Eu abençoo a cada livro que representa um dos trabalhos do Ministério Mudança de Vida. Nomes, meu Pai, que foram deixados. Pessoas que foram, meu Deus, colocadas. Nomes que foram colocados. Meu Deus, documentos, cartas, pedidos, processos, diagnósticos, meu Deus, tudo que foi deixado, Senhor, painel dos sonhos, tudo aquilo, meu Pai, que está sendo colocado aqui hoje, nós declaramos, meu Deus, materializados, concretizados e realizados. Eu declaro respostas no dia de hoje. Meu Deus, continue falando a cada um de nós, com cada um de nós.
Continue abençoando o nosso povo e que cada dia mais possamos ver, meu Deus, um crescimento, um fortalecimento, uma fome maior por Ti, em o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, conduzindo, direcionando, orientando a cada um de nós, nos amando, meu Deus. Eu te amo, Senhor. Nós te amamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.